Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é destinada aos alunos de Ciências Biológicas que cursam a disciplina de recuperação de áreas degradadas. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a recuperação das áreas litorâneas. Eu sou o professor Heitor. Oi! E pessoal, quero saber de vocês se vocês estão conseguindo acompanhar as nossas videoaulas, se vocês estão curtindo assistir às aulas nesse formato e se vocês têm dúvidas. Não esqueçam que eu agendei com vocês hoje uma videoaula ao vivo. Essa videoaula vai servir para vocês esclarecerem todas as dúvidas da aula de hoje e da aula da semana passada de mata ciliar e também para eu ver vocês. Então eu já mandei o link para vocês da nossa videoaula ao vivo. Por favor, 19 horas e 10 minutos nós começamos o nosso encontro. Vale lembrar que se você tiver alguma dúvida de qualquer uma das nossas videoaulas, deixa um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês. Na videoaula de hoje, eu vou deixar uma questão valendo pontos para vocês responderem ao final dela. E vocês vão responder aqui, pelos próprios comentários do YouTube. Vale lembrar que em caso de dúvidas, você também pode utilizar o WhatsApp, todo mundo tem o meu número, e vocês também podem fazer uso da ferramenta Minhas Mensagens disponíveis lá no AVA. Então vamos para a aula de hoje, pessoal? Vamos ver a estrutura da nossa aula. Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre o conceito, a distribuição geográfica e as características das áreas litorâneas, as funções ecológicas e os principais impactos ambientais, a legislação vigente e as metodologias e técnicas para a recuperação das áreas degradadas litorâneas. Vamos começar então falando dos conceitos. Uma área litorânea é toda a área que faz conexão entre o continente e o oceano. Nas áreas litorâneas, nós temos alguns tipos de fitofisionomias, como é o caso da mata de restinga, aquela vegetação baixa que fica na faixa de areia, as dunas, formadas das áreas móveis litorâneas, onde eu tenho os grandes acúmulos de areia, os mangues com as florestas típicas, as árvores típicas como a lagunculária, por exemplo, e os manguezais, todo o ecossistema que vai entremear o encontro de água doce dos rios com a água salgada dos oceanos. Então aqui a gente tem alguns exemplos dessas áreas. A vegetação de restinga, como vocês estão vendo aqui na primeira imagem, é uma vegetação bem rasteira, herbácea, que fica na faixa de areia. Boa parte dessa vegetação de restinga já foi degradada pela construção das cidades. As dunas móveis, onde muitas vezes eu tenho afloramento de água, os mangues e os manguezais. Pessoal, por que a gente fala tanto de recuperação de áreas litorâneas? Principalmente porque boa parte das nossas áreas litorâneas aqui do Brasil e do mundo inteiro foram degradadas. Se a gente pegar a faixa litorânea do Brasil, que se estende do extremo norte ao extremo sul, então ele vai lá do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, nós temos um grande problema. Boa parte das grandes cidades, das grandes metrópoles, foram instaladas nessa faixa de areia, nessa faixa litorânea. Até uma questão histórica, vocês devem saber que todos os continentes, estados, países em que eu tenho a área litorânea é super importante para a exportação, para as navegações, e a gente tem um período de navegações histórico aqui, né? E as cidades se estabeleceram nessas áreas litorâneas. Então, boa parte das áreas litorâneas, elas estão degradadas por conta da urbanização. Aqui no Brasil não seria diferente. Se a gente pega São Paulo, por exemplo, o nosso estado, ele tem uma faixa litorânea considerável entre litoral norte e litoral sul. E eu tenho grandes impactos ali. Muitas vezes eu não tenho mais a vegetação de restinga, eu não tenho mais a área de manguezal ou até mesmo a área de dunas. Tudo foi tomado pela urbanização. E isso é um grande problema, porque as faixas litorâneas, elas são faixas importantíssimas do ecossistema, não só para proteger o ambiente costeiro, mas também para fornecer para a gente alguns tipos de recursos que só são encontrados lá. E claro, nós não podemos esquecer que a faixa litorânea é uma área de transição. Vocês devem lembrar, quando eu dei aula de ecologia, que nós falamos dos ecótonos, dos ecossistemas de transição. A faixa litorânea é um ecossistema de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático.
As áreas litorâneas distribuem-se geograficamente ao longo da transição entre continentes e oceano. As regiões tropicais e subtropicais são as áreas do globo em que mais nós temos faixa litorânea. E a distribuição aqui no Brasil vai se estender do Cabo Orange até a região de Laguna, pegando toda esta área que a gente está vendo aqui. Claro que se eu for olhar os demais continentes, eu tenho outras faixas litorâneas, tá bom? Vamos falar então da vegetação de restinga nas faixas litorâneas. A vegetação de restinga, ou o bioma de restinga, é aquele que vai acontecer na areia da praia, paralelo à linha da costa, formando um grande cordão, um grande corredor de vegetação. As condições de microclima são extremamente variáveis e, atualmente, essa área de restinga está tomada pelas praias. As áreas que nós temos de praia, ali onde tem os calçadões, as avenidas beira-mar, é onde eu encontraria as áreas de restinga. Ou seja, basicamente, já cimentamos tudo e já construímos tudo aqui no Brasil. Tá? São poucas as áreas costeiras que nós ainda encontramos uma vegetação de restinga intacta. E nessa vegetação de restinga, nessa área de restinga, nós temos espécies muito dinâmicas, endêmicas e que vão conseguir se adaptar bem à alta salinidade, que é uma das características, à grande umidade, que é outra característica, e ao solo extremamente arenoso. Algumas das plantas da região de restinga têm glândulas de sal para excretar o excesso de sal que vem da água oceânica. Uma das vegetações mais típicas da restinga que vocês estão vendo aqui é a hipomeia. Hipomeia que nós encontramos também nas áreas mais internas do continente, quando se explora areia para se trazer para cá para as construções, vem algumas sementes. Essa angiosperma ela tem bastante espinhos e ela consegue se fixar bem na faixa de areia. Ela se adapta bem. Outros animais que nós encontramos na área de restinga, as tartarugas marinhas, que usam a área de restinga para desova, alguns tipos de siris também são encontrados lá. A área litorânea das dunas, elas vão variar de acordo com a dinâmica de ventos. Por quê? As dunas, elas podem ser de dois tipos. Vocês devem lembrar da aula de ecologia de ecossistemas. Eu tenho as dunas imóveis, que elas não conseguem se mexer com o vento, e eu tenho as dunas totalmente móveis, que conforme o vento vai batendo, eu vou deslocando as dunas. Existem algumas áreas aqui no Brasil que são típicas da formação de dunas, que servem até como ecoturismo, tá? A vegetação das dunas é uma vegetação robusta e também rasteira. As dunas móveis, como eu falei para vocês, conseguem se translocar com o vento. As dunas fixas, não. Nas dunas fixas, nós encontramos algumas palmeiras que formam verdadeiros oásis. As áreas litorâneas também são caracterizadas pelo encontro da região de manguezal. Vamos falar da flora do manguezal primeiro. O ecossistema do manguezal é um ecossistema de transição, como eu falei para vocês. É a transição da área continental para a água, do ambiente de água doce para o ambiente de água salgada. Então eu tenho uma vegetação que consegue viver muito bem nesse ambiente salobro. Boa parte das plantas tem glândulas para excretar sal também. As raízes são fixadoras, claro, mas elas também precisam ter uma função secundária de respiração. Então nós formamos os pneumatóforos. As raízes elas vão crescer para cima e vão se expor para conseguir absorver oxigênio, já que nesse ambiente de transição o oxigênio é baixíssimo. A quantidade de matéria orgânica é enorme, então as plantas elas acabam não sofrendo com a escassez de nutrientes, mas a gente tem algumas proteções. Então, por exemplo, no meristema da raiz, o meristema subapical da raiz, nós temos uma coifa muito bem desenvolvida, porque alguns animais acabam predando essa coifa, acabam consumindo
essa coifa. E como o meristema é a área de crescimento, onde eu tenho as células totipotentes e indiferenciadas, eu preciso ter uma coifa bem desenvolvida. Uma outra coisa que a gente também pode perceber nessas plantas são os estômatos. Os estômatos eles aparecem tanto na superfície adaxial, superior da folha, quanto na superfície abaxial. A composição da flora do manguezal vai depender da latitude, mas basicamente eu tenho árvores e subarbustos com raízes bem desenvolvidas, como eu falei para vocês, raízes escora e também raízes respiratórias. E claro, grande possibilidade de excreção de sais. Nos manguezais eu tenho uma flora adaptada e também eu tenho espécies típicas. Eu posso ter as macrófitas, que são gramíneas, que vivem ali na região da margem. Eu tenho uma grande quantidade de epífitas, como é o caso das bromélias, das orquídeas. E eu tenho uma grande quantidade de espécies que expõem raízes respiratórias, os pneumatófilos. Então aqui, na região de manguezal eu posso encontrar o mangue vermelho, que é essa espécie vegetal. Vejam que ele tem uma raiz fora do solo, chamada de rizóforo. Na região do mangue preto eu não tenho formação de rizóforo. E na região do mangue branco eu tenho essas outras raízes também de pneumatóforo. A zonação das espécies vegetais elas vão acontecer de acordo com a estabilidade ou instabilidade do solo. Como é um solo que está permanentemente alagado e onde eu tenho a transição de água doce com água salgada, o solo é instável. Por isso que as plantas elas precisam expor raízes secundárias para fixação e para respiração, certo? A planta que a gente encontra mais no mangue vermelho, que é essa daqui, é a Rhizóphora mangel. Nós temos a Laguncularia racemosa na região do mangue branco e a Avicena na região de mangue preto. Essas colorações de mangue, né, branco, preto e vermelho, têm relação direta com a deposição de matéria orgânica e com a coloração do solo do mangue. A fauna dos manguezais. Quem gosta aí de zoologia, cadê a Adri, cadê o Paulo? Me ajudem aí, pessoal. A fauna dos manguezais também é muito biodiversa. Lembrem que o manguezal ele é um berçário. Boa parte das espécies oceânicas vão subir até a região de mangue para desovar e para deixar os seus filhotes ali. E naquela região, por conta de ter muita matéria orgânica e ter uma proteção em si, eles vão ser menos predados, tá? Fora isso, eu tenho algumas espécies transitórias no mangue. Eu tenho algumas aves que usam o manguezal para captura de alimento. A grande diversidade de fauna nos manguezais pode também aparecer na fauna de invertebrados. A quantidade de invertebrados no manguezal é enorme. E eu tenho também fauna transitória, que a gente chama de fauna visitante, como por exemplo as aves que vão capturar animais ali. Então eu encontro nos manguezais o chama-maré, eu encontro chama-maré que vocês estão vendo aqui, eu encontro o socó dorminhoco, o colhereiro, eu encontro mão pelada, o baiacu, o guará, eu encontro também o camarão sete barbas. Vejam que algumas dessas espécies, como é o caso do camarão sete barbas, são usadas para alimentação humana. E boa parte dos impactos que nós temos nessa região litorânea é por conta de captura de alguns desses animais, tá bom? Então é uma área muito biodiversa, é uma área muito rica em animais e também em plantas, e também muito explorada por conta disso. Boa parte dos caranguejos que a gente encontra ali, dos siris que a gente encontra ali também, são capturados para venda. Características gerais dessas áreas litorâneas. Os ecossistemas litorâneos são extremamente frágeis, extremamente diferentes. O ambiente, como tem uma alta salinidade, será propício para as espécies desenvolverem estratégias para fugir dessa salinidade. O solo é lodoso, extremamente encharcado, de consistência arenosa, o que dificulta muitas vezes o enraizamento de espécies vegetais de grande porte.
E a influência das marés e dos ventos é extrema. Todos os dias eu tenho a maré alta e a maré baixa, que pode aumentar ou diminuir o ambiente alagado e também a questão de salinidade. Fora o relevo, pessoal. Na área costeira eu tenho vários relevos. Então, saindo do mangue, indo para a região de Restinga, passando pelas dunas, eu tenho uma declividade, um relevo enorme. Com relação às funções ecológicas, por ser um ecótono, uma área de transição, os ambientes litorâneos têm uma função de manutenção da biodiversidade. Eles são verdadeiros bancos genéticos. Grandes produtores de matéria orgânica que vão ser utilizadas para a alimentação de animais, são locais de reprodução e alimentação para peixes e são locais de berçários. Vejam que as raízes aqui das plantas de mangue, por exemplo, na área litorânea, vão funcionar como protetores para esses peixes mesmo. Por isso que elas são consideradas berçários. E algumas espécies que acabam tentando consumir esses peixes têm uma dificuldade maior, o que protege bastante o peixe. A vegetação, ela se mantém por conta das raízes secundárias e ela vai conseguir manter a estabilidade do solo. O solo, como eu falei, é arenoso pra caramba e ele está permanentemente encharcado. Sem a vegetação, o solo ele seria totalmente erodido. Então a vegetação de uma área litorânea, seja ela mangue, restinga, duna, ela é mantida pela vegetação. Por isso que as raízes, elas geralmente são raízes em cabeleira, e essas raízes em cabeleira, ou também chamadas de fasciculadas, vão fixar esse solo, tá? Fora as plantas de maiores portes, como as árvores, em que eu tenho as raízes secundárias para fixação, tá bom? Uma outra função da vegetação é a filtração e a retenção de sedimentos. Elas filtram a água do solo, filtram as partículas e acabam retendo os sedimentos. Eu tenho uma grande capacidade das áreas litorâneas de proteger as áreas costeiras. Elas minimizam o impacto violento das tsunamis, por exemplo. Podem possibilitar as atividades econômicas de pesca e também são um local de sustento para boa parte da população ribeirinha. Agora eu pergunto para vocês, imagina um impacto nas áreas litorâneas. Lembram das águas de Brumadinho e também de Mariana que acabaram atingindo os ecossistemas litorâneos? O que será que aconteceu nesses ambientes? Quais foram efetivamente os impactos que a lama tóxica de Mariana e de Brumadinho, da Vale do Rio Doce e da Samarco trouxeram para os ambientes litorâneos? Pensem aí, e isso vai ser importante. Então eu tenho uma grande população que sobrevive da coleta de alimentos e vai vender parte desses organismos para conseguir renda, e eu tenho toda a estabilidade da área costeira mantido pela faixa litorânea, tá bom, pessoal? Alguns impactos ambientais que nós encontramos na área litorânea. As áreas litorâneas, elas são intensamente povoadas, como eu falei para vocês. E por serem intensamente povoadas, o processo histórico de ocupação dessas áreas trouxe grandes impactos. Aqui no Brasil, todas as grandes cidades estão localizadas na faixa litorânea e tem um histórico de urbanização dessas áreas litorâneas. Então, a expansão urbana traz impactos ambientais, e aí a gente tem algumas consequências de impactos até para a população humana. Vocês devem ter visto já aqueles prédios na orla de Santos que estão inclinados. Poxa, o solo é instável, é a vegetação que mantém a estabilidade do solo. Se eu não consigo manter essa estabilidade sozinho, retirei essa vegetação e coloquei um prédio, é claro que o prédio vai afundar. E boa parte da encosta ali de Santos está acontecendo isso. Construção de portos e marinas, além das ocupações irregulares. Tudo isso traz grandes impactos. Quando eu faço a construção de um porto, eu preciso escavar o solo e levo boa parte da matéria orgânica embora.
Boa parte dos nossos portos também foram colocados nas áreas de mangues, que são os ecótonos, os ambientes de transição, as áreas de berçário, e isso causou a extinção de boa parte das espécies. Imaginem também que nos portos eu tenho o desprezo da água de lastro, que é a água que fica equilibrando ali o peso do navio e ela é despejada nos portos. Eu tenho alguns mexilhões que são trazidos de uma área para outra, que causam entupimento de encanamento, acabam sendo espécies exóticas naquele ambiente. Fora a deposição de resíduos por conta da urbanização, deposição de esgoto na questão da urbanização desordenada e das áreas que não têm ocupação correta, tá bom? Poluição, então, dessas águas, desmatamento, aterramento de áreas, boa parte dessa área que é considerada uma área manancial fica totalmente desprotegida e totalmente despoluída. Como eu falei, a deposição de lixo nas áreas erradas, o lixo vai trazer contaminantes para o solo, contaminantes para a água, e essa área é extremamente sensível. Um dos ambientes mais sensíveis que a gente tem no planeta são os ambientes litorâneos, por serem ambientes transicionais. Coloquem isso na cabeça. E toda vez que eu tenho um impacto no ambiente transicional, eu vou mudar os 2 ou mais ambientes que fazem fronteira com ele. Então, se eu causar um impacto na área litorânea, eu causo um impacto na área oceânica, também causo um impacto na área terrestre e causo um impacto na área do rio que deságua ali naquele oceano. Dragagens. Muitas vezes o processo de dragar o solo traz para a gente consequências severas. Acidentes, derramamento de petróleo, derramamento de minério. Como será que está, pessoal, aquele navio que estava encalhado perto da costa do Maranhão, se eu não me engano? Há umas 2 semanas atrás nós fomos noticiados disso, e depois da chegada do Covid-19, a gente parou de noticiar aquele navio. Aquele navio estava com minério de ferro e com grandes toneladas de óleo que poderia vazar a qualquer momento. Olha o impacto ambiental que poderia ser causado, olha a degradação do ambiente que poderia ser causada ali. Impactos relacionados à produção de alimentos e também à geração de renda. A carcinicultura, por exemplo, é uma atividade muito impactante. Criação de camarões é extremamente impactante para essas áreas. Na criação de camarões para comercialização, nós temos a criação de tanques, escavação desse solo e mantemos esses animais ali, que causam impactos severos para a área. Fora a pesca exploratória e predatória, tá, pessoal? Como, por exemplo, a gente tem realmente a pesca para alimentação, mas eu tenho a exploração predatória que simplesmente vai me trazer alguns tipos de organismos para serem vendidos como pets. Vocês acham piamente que todos os pet shops, todas as lojas de aquarismo têm organismos que só nasceram em cativeiro? Pessoal, por favor, né? Nós temos grandes denúncias de animais que são traficados do ambiente, que são traficados das áreas de recifes de coral. E os recifes de coral pertencem às áreas litorâneas. Os corais, eles são um ambiente totalmente dentro da faixa litorânea, tá? Então, muito cuidado com isso. Lembrem que lá, por exemplo, no Procurando Nemo, há uma denúncia dessa, né? É um desenho, mas que ele traz de uma forma bem bacana a exploração dos organismos do coral. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar aqui na questão da pesca exploratória é que eu tenho muitas vezes, por uma demanda grande de alimento, por exemplo, atum, a exploração desse animal em todas as épocas do ano, o que vai causar a extinção da espécie. Com relação à legislação, as áreas litorâneas, elas são consideradas APPs, áreas de preservação permanentes, e elas são citadas em diversas leis, o que é um grande paradoxo da ocupação urbana. Por ser uma APP, não deveríamos ter cidades ali, deveria ser uma área de preservação permanente. Só que lembra que eu falei que boa parte das grandes cidades, das grandes metrópoles, elas estão nas áreas litorâneas? E aí a gente não pode esquecer o seguinte, por que isso acontece? Porque a nossa legislação veio depois da ocupação, tá?
E imagina se eu fosse tirar todo mundo da área litorânea, que já estão estabelecidos há alguns anos. Nós não teríamos mais área para essas pessoas em outras regiões. Nos anos 90, nós instauramos os primeiros estudos de recuperação de áreas degradadas de ambiente litorâneo. E nós percebemos que esse ambiente é extremamente resiliente. Ele consegue se adaptar e consegue se recuperar até com grande facilidade, tá bom, pessoal? Se a gente pensar na recuperação das áreas litorâneas e de todas as fitofisionomias que nós falamos, por exemplo, uma área que foi desmatada, ela rapidamente consegue voltar a uma situação de vegetação estabelecida, só que tudo isso denota um determinado cuidado. O cuidado maior que a gente precisa ter nessas áreas é fazer com que essas áreas fiquem menos mexidas possíveis. A recuperação pelo tempo é rápido, só que nós não podemos ter o acesso às pessoas. Então eu preciso deixar a área quieta por um período de tempo e ela consegue se recuperar. O que a gente vê bastante nas áreas litorâneas atualmente é a exploração sustentável. Embora ela seja PP, nós sabemos que boa parte da população ribeirinha precisa sobreviver naquela área, então a gente instaura a exploração sustentada, tá? Isso também pode acontecer. Então aqui nesse esquema eu mostro para vocês, por exemplo, que uma área que era um mangue clímax, totalmente desenvolvido, foi desmatada, eu expus o canal do mangue e eu posso transformar essa área de novo em um mangue jovem, dependendo de algum tempo, ou restabelecer nessas áreas algumas atividades. Vamos falar um pouquinho das metodologias para a recuperação das áreas, que aí vocês vão entender um pouco melhor. Bom, para a recuperação das áreas, nós podemos usar as metodologias que nós já havíamos falado no passado, como, por exemplo, a remediação. A remediação é um importante processo no caso de acidentes ambientais, em que eu preciso retirar algum tipo de substância que foi lançada nesses ambientes, como é o caso de óleo ou até mesmo minério que foi despejado. Eu posso fazer fitorremediação nas áreas litorâneas. Posso também fazer a recuperação, que é o mais comum, a restauração, se houver possibilidade. Lembrem que a restauração ela é bem mais custosa. E por ser mais custosa, a restauração ela acaba sendo um pouquinho mais dificultosa. E eu posso fazer a reabilitação. Reabilitação geralmente não é utilizado, já que as áreas litorâneas são consideradas APPs e devem ser mantidas desta forma. O que a gente vê, pessoal, principalmente nas áreas litorâneas, é a criação de parques conservacionistas, por exemplo, e isso seria considerado também uma reabilitação, tá? Só que o parque, ele é um pouco diferente. Você pode criar um parque reabilitando essa área e ele não deixa de ser uma área destinada à preservação. Então os parques eles estão incluídos aí como técnica de reabilitação, parques e reservas, como o Parque Estadual da Serra do Mar. Inclusive, eu deixei para vocês um vídeo lá no AVA, na pré-aula de hoje, que fala exatamente do Parque Estadual da Serra do Mar. Por favor, assistam esse vídeo, ele está muito bacana e ele vai mostrar um pouquinho das nossas técnicas aqui da região de São Paulo para recuperar a área e para a instituição da reserva do Parque Estadual da Serra do Mar. E as técnicas? As técnicas elas são as mesmas já utilizadas no passado, que nós já falamos nas demais aulas. Então eu tenho a técnica de nucleação, o enriquecimento vegetal, a indução do banco de sementes através do melhoramento do solo e a condução da regeneração natural. Os modelos de plantio seguem os mesmos em ilha, onde eu vou fazer um pequeno aglomerado das espécies, como eu expliquei na aula passada, e em linha, onde eu tenho um espaçamento maior. Uma pergunta que a Carol fez para mim no final de semana foi essa diferenciação de espaçamento dos modelos em ilha e em linha. Em ilha, nós deixamos as espécies mais próximas para uma acabar apoiando a outra. Já em linha,
As espécies elas precisam ficar um pouco mais afastadas porque eu vou desenvolvê-las principalmente em largura, eu vou ter o crescimento secundário muito bem determinado. Só que o modelo em ilha, ele é mais indicado para que você enriqueça um local que já tem um fragmento. E em linha, para você plantar do zero quando você teve um desmatamento ou uma queimada total da região. O plantio. Que tipos de espécies eu utilizo para fazer a recuperação das áreas degradadas de ambientes litorâneos? As espécies chaves. Nos manguezais, são aquelas espécies que eu comentei do mangue vermelho, do mangue branco e do mangue preto. A laguncularia, a risófora e a avicênia, tá bom? São as 3 espécies mais utilizadas. Na verdade, os 3 gêneros: risófora, avicênia e laguncularia. Por que elas são espécies chaves? Porque elas são características da região, são endêmicas, só aparecem ali e são extremamente adaptadas à salinidade e à instabilidade do solo. E aqui a gente está vendo algumas equipes fazendo o plantio dessas espécies. Aqui a gente vê, ó, plantio em ilha e aqui plantio em linha. Então aqui, ó, nessa imagem plantio em linha e nessas imagens onde as pessoas estão aparecendo, plantio em ilha, tá bom? Além do plantio das espécies chaves, eu posso fazer coleta de propágulos nas espécies existentes. Então eu tenho ali algumas espécies, algumas árvores, eu posso coletar propágulos. Os propágulos eles podem ser os recém-caídos, as árvores que foram recém-derrubadas, que estão em bom estado fitossanitário, ou brotos que eu posso extrair dos galhos, ou até mesmo fragmentos que eu posso ter de brotamento nas raízes e assim por diante. Eu planto diretamente no substrato, diretamente no solo, seja do mangue, da área de restinga ou da área de dunas. Lembrando que se eu for plantar diretamente no solo, eu preciso manter a estabilidade, porque a área está suscetível à maré. Como por exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho os orifícios de plantio, que a pessoa está fazendo diretamente com o dedo, retirando um propágulo, um broto lateral e fixando aqui, certo? E aqui a gente está separando, olha, os brotinhos. Eu posso também utilizar a técnica de produção e replantio de mudas. Então eu vou retirar os brotos de uma área ainda existente, por exemplo, uma área de mangue. Eu procedo com a retirada de broto, levo isso para uma área controlada e quando as espécies atingirem um tamanho determinado, eu retorno as espécies na área, tá? Então eu posso retirar os brotos das árvores existentes, levar para uma estufa e quando elas atingirem de 30 a 50 centímetros de altura, sem ramificações, eu posso plantá-las. Mas aí existe algumas técnicas, tá? Eu vou fazer o plantio quando ela não tiver nenhum tipo de ramificação, não tiver risóforo ainda, que são as raízes para fora do solo, e tiver pelo menos um par de folhas. E aí eu faço o plantio, olha que bonitinho aqui, em vasos, e depois eu faço o transplante. E aí ela vai se desenvolver muito bem. Por que eu não posso plantar espécies que já tenham o desenvolvimento do risóforo? Porque essas espécies já estariam com um sistema de fixação determinado. E isso pode fazer com que elas não se adaptem e morram, tá? Então eu vou utilizar para plantio, retiro os brotos, levo para a estufa ou coloco num vaso. Quando ele atingir de 30 a 50 centímetros, tiver um par de folhas, mas não tiver desenvolvido ainda as raízes externas, as raízes respiratórias, é que eu planto. Porque eu quero que ele desenvolva as raízes respiratórias no local que ele vai ficar para sempre. E aí ele vai conseguir fixar melhor aquele solo, tá? O repovoamento das áreas litorâneas pode ser feito também com a fauna. Repovoamento e é utilizado para fauna e revegetação para flora. Eu também tenho algumas espécies chaves de fauna, como é o caso dos caranguejos. Eu posso proceder com a soltura de larvas para acelerar o processo de regeneração daquele ambiente. E aí, esse processo de soltura
faz com que a área seja repovoada. Lembrando, para eu repovoar uma área com fauna, eu preciso ter a flora bem estabelecida, tá bom? Não dá para eu povoar de novo com a fauna sem ter a flora. Então, primeiro eu recupero a vegetação, depois eu vou recuperar a fauna. E aí a gente chega a algumas conclusões. Primeiro, fazendo o repovoamento, por exemplo, com caranguejos, eu vou atrair outras espécies, como aves que vão se alimentar deles, outros organismos e assim por diante. Fazendo a revegetação, eu transformo essa área de novo num ambiente estável, num berçário estável. Então, o que a gente pode concluir sobre as técnicas de recuperação de áreas litorâneas? Que as metodologias mais utilizadas são a recuperação e a regeneração natural. Mantendo aquela área isolada, sem o contato humano, o ecossistema consegue se restabelecer, porque ele tem uma alta capacidade resiliente. Outra conclusão que a gente pode ter é que essas áreas, por serem consideradas áreas de preservação, elas precisam ser muito bem estudadas e muito bem conduzidas. Eu não vou tirar a população que está ali, mas eu preciso fazer com que as pessoas entendam que aquela área é uma área de preservação, que é um ecótono, que é uma área importante e que as pessoas estão ali causando impactos. Então a educação ambiental dessa população, ela é de extrema importância. E o papel dos biólogos está aí para isso, para mostrar para as pessoas a extrema importância que nós temos da condução melhor dessas áreas, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou deixar uma questão para vocês responderem aqui. Vocês vão responder diretamente nos comentários e não esqueçam, às 19h10 nós temos um encontro marcado ao vivo através do link que eu passei para vocês por WhatsApp, que também está disponível lá no AVA, para que nós possamos bater um papo aí frente a frente e vocês esclarecerem as dúvidas de vocês. E vamos à nossa questão, pessoal, valendo 50 pontos. Essa questão, ela vai atrelar um pouquinho da nossa próxima aula, que é sobre mineração, com a aula de hoje de ambientes litorâneos. Então a situação é a seguinte: o Brasil inteiro voltou as atenções no dia 25 de janeiro de 2019 para o município de Brumadinho, em Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. É no início da tarde quando os meios de comunicação do país começaram a divulgar informações que uma barragem havia se rompido. 3 anos após o acidente de Mariana, a história vinha a se repetir. Tendo em mente esses 2 grandes acidentes ambientais, comente os principais impactos gerados pelos mesmos que levariam à degradação dos ecossistemas litorâneos. Então, meninos e meninas, eu quero que vocês analisem os acidentes lá das mineradoras que estavam alocadas em Brumadinho e em Mariana e os impactos ambientais gerados no ambiente litorâneo. Aquela lama tóxica, cheia de minérios de ferro, cheia de metais pesados, caiu nos rios, certo? E os rios desaguam no oceano. Que tipo de degradação poderia ser causada no ambiente litorâneo por conta das lamas tóxicas que vieram das barragens localizadas em Brumadinho e Mariana? Certo? Pensem um pouco e coloquem a resposta aqui nos comentários. Vocês podem cada um comentar a resposta do outro também. Ah, e parabéns pela participação no fórum, tô gostando de ver, hein? Só que até agora eu só vi alguns alunos lá. Eu quero todo mundo participando do fórum para que a gente possa discutir bem cada uma das ações. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando que 19h10 nós temos uma videoaula ao vivo. Na verdade, não é uma videoaula ao vivo, né? É uma aula ao vivo, utilizando o link que eu deixei disponibilizado para vocês lá no AVA e também no WhatsApp. Então, até a noite. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Tchau!